Persista firme, não desista, continue a lutar. Olá, gente, Pai do Senhor. Adivinha quem resolveu aparecer? Mas eu queria gravar aqui para vocês algo que eu estive refletindo essa semana. Nós estamos trabalhando um grupo que chama Embaixada de Crescimento. É como se fosse a célula, sabe aquelas igrejas de célula, só que a gente se reúne uma vez no mês. E então nós temos reunido mulheres, né, e estamos estudando algumas coisas assim e aplicando para nosso contexto, né? E hoje a gente estava ali falando a respeito de vida familiar, de coisas que acontecem dentro da casa da gente, de coisas que a gente vive, né, no meio familiar, que a gente às vezes fica assim, nossa, mas no meio da família existe isso, sabe? E o texto de referência que a gente pegou foi Gênesis 37, do versículo 1 ao 11, que conta aquele momento, né, em que José, ele esteve revelando aos seus irmãos acerca do sonho, né, que ele teve, dos sonhos que ele teve, né, os sonhos proféticos que ele teve. E é muito engraçado quando você lê lá, você vai compreender que José não precisou interpretar o sonho, né? Os próprios irmãos, o próprio pai, com discernimento espiritual, entendeu que Deus estava mostrando para ele, né? Mas ali, porque Deus estava entregando algo bem grande, né? Algo de honra para a vida de José, a família ficou incomodada, né? E a gente, às vezes, a gente vive coisas assim no nosso contexto familiar. Às vezes a nossa família até entende e sabe da chamada de Deus para as nossas vidas, mas às vezes ocorre um ciúme, uma inveja, né? Às vezes as pessoas ali querem entender por que Deus te escolheu e não escolheu elas. Aí às vezes você está vivendo ali uma situação de rejeição dentro da sua família, justamente porque você está seguindo, né, aquilo que é propósito do Senhor e seguindo aquilo que Deus determinou para você. Não é engraçado isso? Porque quando a gente pensa em contexto de família, casa, né? A casa da gente, a família da gente, tinha que ser o lugar de mais confiança, né? Lugar da gente compartilhar as coisas, lugar em que a gente poderia ser nós mesmos, lugar em que a gente teria conforto, descanso, segurança, amor, né? E nem sempre é assim. Só que a gente tem que entender que a vida do crente é uma vida que não sai do controle de Deus. Eu tenho assim, eu tenho conversado muito com o Senhor e estudado também. E eu tenho chegado à conclusão de que nem as coisas ruins são fora do propósito de Deus, né? E a gente vê isso muito claramente na vida de José, porque José, ele sai de uma situação de conforto, José, ele sai de uma situação de ninho, né? De uma situação de proteção, de filho protegido do pai, e vai viver coisas dificílimas, né? Que às vezes a gente não traz pro histórico aqui da gente, às vezes a gente passa desapercebido e não se coloca no lugar de José. Mas pensa você com 17 anos, você que foi uma pessoa mimada,
sempre teve tudo, proteção do pai, proteção da mãe, nunca precisou pegar no batente, nunca pegou pesado, sempre serviços administrativos e serviços que não demandavam esforço físico. Aí de repente você se vê numa situação de escravidão, né? E o trabalho de escravidão no Egito não era qualquer trabalho, não. Vocês lembram o tamanho dos tijolos para se construir as esfinges, para se construir as pirâmides? Então, é aquilo ali. Era um trabalho muito árduo, muito difícil. Então, acabava que... pensa que você pensar num menino que foi... que viveu a vida inteira numa situação favorável, né, boa, se deparar com a situação daquela. Eu penso que ele deve ter sofrido demais, sabe? Eu penso que ele deve ter ficado assim, perdido, desolado, com medo, porque era uma língua diferente, uma cultura diferente, muito difícil, mas você vê que a mão do Senhor, ela foi com José, porque José logo despertou uma confiança em Potifar, e Potifar entregou a administração de toda a casa dele para José. Então, mesmo ali, sabe, a gente sabe hoje que José iria ocupar o lugar de governo do homem mais poderoso da terra naquela época, né? José seria o segundo homem mais poderoso do mundo. Só que para ele ser o homem mais poderoso do mundo, ele tinha que ser moldado, ele tinha que ser preparado. Então ele primeiro vai administrar os recursos da casa de Potifar, sendo então a primeira escola de José, né? E enquanto isso, ele estava ali sendo preparado por Deus e adquirindo um caráter, adquirindo uma sabedoria, adquirindo uma experiência para que no tempo de governo ele tivesse condições de viver aquele tempo e sair vitorioso e alcançar o propósito de Deus para a vida dele. E aí depois, né, acontece toda aquela situação na casa de Potifar, em que a mulher de Potifar tenta seduzir José, ele foge e ela mente acerca de uma possível tentativa de abuso, e Potifar manda prender José. José é preso, aí piorou ainda mais a situação, porque quando ele tinha conseguido uma situação favorável de novo, de conforto, de domínio, né, em que ele estava dominando tudo, ele dominava a língua, ele quem mandava nos outros empregados, ele que administrava os recursos, ou seja, ele tinha participação da mesa de Potifar, ele era alto funcionário na casa de Potifar. Quando ele está ali, vai, não, agora me dei bem nesse lugar. Deus permite que aconteça toda aquela situação e ele vai preso, ele vai para cadeia, ou seja, já não chega a ser estrangeiro, já não chega a ser escravo, agora ele vai ser um presidiário. E ali pensa o que não seria comandar os recursos de uma prisão, né? Prisão não é lugar, não tem restaurante, fast food, não tem menu, né? Não tem banquete. Eu imagino que os recursos de uma prisão são recursos muito escassos. São recursos que você tem que administrar, senão o povo não tem o que comer. Então, ali Deus mais uma vez estava dando uma lição para José, para que ele pudesse administrar o tempo de escassez, né? Porque ele não sabia, mas hoje nós sabemos. O Egito iria passar por um tempo de 7 anos de fartura e depois ia passar por 7 anos de escassez.
como que José iria comandar tudo isso e alcançar o propósito de Deus se ele não tivesse passado por esse tempo dentro da prisão. Porque logo que ele foi preso, as pessoas viram que ele tinha uma facilidade em administrar. E o comando dos recursos da prisão ficaram todos na mão de José. Então, em todos os lugares que ele ia, Deus estava preparando ele, né? E no final da história a gente sabe que ele se tornou o segundo homem mais poderoso da terra e salvou toda a linhagem, né? De Abraão, as descendências de Abraão, de morrer de fome. Então, o que eu quero dizer para os irmãos, né? Que a gente tem uma mania, irmãos, de achar que o capeta fez alguma coisa. Ah, o diabo roubou. Ah, o diabo não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ah, mas eu não tô falando que ele não faça, não. Ele faz. Ele vive aí é para isso, é para matar, roubar e destruir. Só que aí eu te pergunto, sua vida está no controle de quem? Quem rege a sua vida? Quem governa a sua vida não é Deus? Então, se é Deus, por que Deus permite essas situações? Por que Deus deixa com que essas situações aconteçam na nossa vida? É porque, assim como José, nós precisamos aprender a administrar. Nós precisamos ser preparados para viver o tempo da promessa. Nós não sabemos ao certo quando e como esse tempo de promessa vai chegar na minha e na sua vida. Mas Deus sabe, então Ele utiliza desses elementos que vão surgindo na nossa vida, vai permitindo situações, vai fazendo com que tudo coopere para o fim, que é o quê? O propósito dele, que é aquilo que ele determinou para nós. Então, não existe isso de virar e falar assim, ai, o diabo me destruiu porque o diabo... Não, irmãos. Deus permitiu a destruição. Deus, Ele queria trabalhar em mim. Ele queria mudar o meu caráter. Ele queria me fortalecer. Ele queria me ensinar. Ele queria me corrigir. Ele queria mostrar para mim que quem tem poder na minha vida é Ele, não sou eu. Ele queria me ensinar a ser dependente dEle. Ele queria me ensinar a ser obediente a Ele. E aí como que Deus vai fazer essas coisas? Não é no tempo de festa, não é no tempo de... Porque crente, meu irmão, não aprende em tempo de festa. Não aprende com a barriga cheia. Não aprende com dinheiro no banco. Não aprende com todo mundo em volta dando tapinha e falando: você é o cara, você é o cara, você é a maior, você é tudo. Não. Crente só aprende no tempo difícil, no tempo de escassez, quando tu tá destruído. Porque aí, quando não se tem mais nada, você vai inclinar o seu ouvido para atender a voz de Deus. Você vai buscar a face do Senhor. Então, às vezes, a gente tá passando por tudo isso. Por quê? Porque Deus precisa nos ensinar. E muitas vezes, irmão, a gente não consegue romper situações porque a gente quer colocar o nosso eu acima do trabalhar de Deus. A gente não se submete ao trabalhar de Deus. A gente não tem a decência de entender que nós precisamos de certos elementos e Deus é quem sabe como amassar o barro. Não adianta não. Deus é quem sabe como que Ele nos toca e da maneira que Ele nos toca que nós vamos pegar, meu filho, e se submeter a Ele. Só conhece a criação que Ele mesmo fez. O Senhor nos conhece por inteiro. Se Ele quer arrancar de você um arrependimento, meu irmão, vai trazer esse tempo, vai. Se Ele quer
te inclinar para ser uma pessoa obediente, ele vai trazer o elemento assim, necessário, não vai ter jeito. Ou você obedece ou você obedece. Sabe por quê? Porque Deus, ele prefere muito mais ver eu e você humilhado nessa terra e exaltado no céu. Porque o Senhor, ele ainda insiste conosco, porque ele nos quer ver lá no céu. Ele ainda deseja se encontrar conosco, nos fazer cear com ele à mesa. Sabe aquele quartinho, aquela morada que ele está preparando para cada um de nós? Ele quer ver a gente lá. Então, meu filho, é como a gente que é pai e mãe. Que às vezes a gente dá uma surra no menino, dá um tapa no menino, ele tá lá chorando, quietinho no sofá, mas a gente sabe por que a gente está passando por aquilo, porque nós sabemos o que é bom para eles, nós sabemos aquilo que eles precisam, eles não sabem. Então, irmãos, vamos parar com esse negócio de tentar ensinar para Deus como que se trabalha. Vamos aprender a olhar para esse tempo como sendo ferramentas necessárias para o nosso aperfeiçoamento. Olha a vida de José, analisa direitinho, pega a história para você estudar a fundo, rapaz, e olha aí, Deus levou ele para o lugar da promessa. Então, não existe isso. Ai, será que Deus vai fazer? Ai, meu Deus, eu não sei se Deus vai fazer. Deus não é filho do homem para que minta, nem não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Então, se ele falou que vai fazer, meu irmão, se ele falou que vai fazer, minha irmã, ele vai fazer, ponto final, porque ele, meu filho, é o tal, ele é o cara do sim, sim, não, não, entendeu? Ele é o cara do sim, sim, não, não. Então, vamos, que essa reflexão venha trazer para vocês esse amadurecimento de situações. Que essa reflexão venha trazer para vocês esse pensamento de que você está passando por etapas, de que você está passando por um aprendizado necessário para você chegar no local da promessa. A nossa história, ela não é diferente da história de José. A nossa história, ela não é contrária àquilo que está acontecendo. Nós estamos exatamente nesse momento. Uns vivendo o primeiro processo, outros o segundo, outros o terceiro. Mas a verdade é que cada um de nós está vivendo. E no devido momento, quando nós tivermos aprendido as lições, quando nós chegarmos ao aperfeiçoamento necessário, quando nós obtermos os elementos tão primordiais para que nós possamos cumprir os propósitos de Deus dentro da promessa que foi prometida, contemplar e entender que tudo aquilo que nós passamos foi extremamente necessário para ocuparmos os lugares que vamos estar. Amém, irmãos? Então, fica com Deus, boa noite. Espero que tenha falado com alguém.